Bom dia! A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Olha, o seu domingo hoje vai ser maravilha. Sabe por quê? Porque hoje, neste momento, começa o projeto Vamos Teologar. O projeto pastoral Vamos Teologar começa nesse exato momento. Meus irmãos, a princípio, o projeto pastoral Vamos Teologar suscita algumas perguntas, como por exemplo, o que é teologia? E eu respondo, teologia é uma palavra formada por dois vocábulos gregos. Theos significa Deus, logia, ou logos, significa estudo. Estudo sobre Deus. Né? Então, teologia é a ciência religiosa, vamos dizer assim, que estuda Deus. E outra pergunta que nasce, logicamente, após a gente saber o conceito básico de teologia, para que serve teologia? Teologia serve para a gente interpretar melhor a palavra de Deus, compreender melhor a mensagem do Senhor. Não é? Outra coisa que as pessoas perguntam sempre é a seguinte: para que teologia? Porque a gente vê por aí tantas pessoas teólogas com as suas teologias, pessoas contradizendo a palavra de Deus, pessoas ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, pessoas ensinando coisas que contrariam completamente os princípios bíblicos, os princípios cristãos. É verdade, meu irmão e minha irmã. Infelizmente, nós estamos no mundo onde tem o bom e o ruim. Mas teologia, vamos comparar a teologia como um objeto, como uma faca, por exemplo. A faca em si, ela nem é boa e nem é má. Depende de quem está manuseando a faca. Se for uma cozinheira, com certeza a faca irá produzir bons frutos. Com certeza a faca irá operar maravilhas, operar milagres na cozinha, na mão de uma cozinheira. Mas a faca na mão de um psicopata, com certeza é um desastre, porque dali irá acontecer morte e mais mortes. Bom, o que importa não é o objeto em si, não é a coisa em si, é quem está por trás do objeto. A teologia é o instrumento pela qual o cristão que quer mergulhar na palavra de Deus, na tentativa de aprender e também de viver, sobretudo viver, ou tentar viver, a teologia se torna uma bênção. Agora, nas mãos de uma pessoa que fica contrariando a palavra de Deus, que quer usar a teologia para manipular, para alienar o povo, para formar a mentalidade do povo, para agir conforme a sua vontade e não conforme a vontade de Deus, aí sim, essa teologia não tem sentido. Não chega nem sequer a ser teologia. Na verdade, meus irmãos, teologia é algo muito sério e a gente tem que ter muito cuidado, porque, primeira coisa, a Bíblia deu origem à teologia. Não foi a teologia que deu origem à Bíblia. Foi a Bíblia que deu origem à teologia. Em outras palavras, a teologia depende da Bíblia. A Bíblia não depende nada da teologia, mas a teologia depende da Bíblia. Se não houvesse Bíblia, não teria teologia. Teologia sem Bíblia não vale nada. Teologia sem oração não vale nada. Portanto, é a Bíblia que originou, que é base e sustentação da nossa fé, da teologia. Não é a teologia que é a nossa base da nossa fé, não. A base da nossa fé são as Sagradas Escrituras. Agora, a maneira como você usa, a arma que você usa para manusear a palavra de Deus, no sentido de compreendê-la e viver, chama-se teologia. E a teologia dependente da Bíblia. Essa Bíblia que foi inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que direciona a Bíblia, é o mesmo Espírito Santo que nos ilumina, que nos leva a fazer reflexões teológicas, que é justamente isso, o objetivo do projeto pastoral Vamos Teologar. É justamente fazer um raciocínio, fazer umas reflexões teológicas, à luz do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, sobre o que está escrito na própria palavra de Deus. E eu escolhi o Evangelho de João. O evangelista João compôs o seu evangelho. Nós sabemos que tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e também tem o Evangelho de João. Aí, a pergunta é, se já tem 3 evangelhos, por que surgiu o 4º evangelho? Bom, primeiramente,
No cristianismo primitivo, quando a igreja começou, após o evento Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregar. E à medida que foram pregando a palavra de Deus, foram divulgando a igreja, eles também foram perseguidos. De forma que João, o único que estava vivo naquela época, porque Paulo e Pedro tinham sido martirizados, anterior a eles, Tiago, irmão de João, também tinha sido martirizado, anterior também a esse, Diácono Estevão, foi apedrejado, como narra as Escrituras em Atos dos Apóstolos. Enfim, além da perseguição que os cristãos estavam atravessando, os cristãos começaram a atravessar uma crise de fé. Que sentido? Surgiram dentro da igreja primitiva heresias. Heresia tal, uma que dizia que Jesus Cristo não havia se encarnado, e outra dizia que Jesus Cristo era apenas homem, não era Deus. E aí surgiu a necessidade do evangelista João compor o seu evangelho, para justamente provar que Jesus Cristo é Deus, como de fato sempre foi e sempre será Deus. O evangelho de João provavelmente tenha sido escrito no ano 90. Mas vamos ao primeiro capítulo de João, a quem vamos lançar a nossa primeira reflexão teológica em cima da palavra. Está escrito no Evangelho de João o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, o que é que vamos fazer aqui nesse texto? Nós vamos fazer uma exegese. O que é exegese? É tirar. Nós vamos tirar do texto informações valiosas, as principais informações desse texto, para não dizer todas, né? E, na verdade, a primeira coisa, a primeira informação que João dá em combate a heresias daquele tempo, chamada gnosticismo, que dizia que Jesus Cristo não se encarnou, Jesus Cristo era apenas Espírito, que Deus era apenas Espírito, não se encarnou, não é? E outra vertente, cabeçada por um cara chamado Cirinto, dizia que Jesus Cristo não era Deus, era somente homem. Todos os dois estavam errados. As duas correntes heréticas estavam erradas. E João, vendo isso, começou a escrever o Evangelho para justamente provar que Jesus Cristo é Deus. Deus feito homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E a principal é esta. Uma das principais informações são essas. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Estar com Deus é a mesma coisa dizer que está na mesma situação de Deus. Jesus Cristo está na mesma situação de Deus Pai. Deus Filho, no caso de Jesus Cristo, está na mesma situação de Deus Pai, na mesma situação de Deus Espírito Santo. Isto é o único Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ao criar o mundo, lá também estava Jesus Cristo. Quando ele diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isto é, Jesus Cristo também atuou junto com Deus Pai, junto com o Espírito Santo, atuou como Criador, criando os céus, a terra, o homem e a mulher, enfim, todo o universo.
Não é? Então, a primeira coisa é afirmar: Jesus Cristo é Deus. A primeira informação que João dá é essa. Mas esse Deus, que estava lá na glória, ele resolveu tomar forma humana. Ou melhor, ele resolveu assumir a natureza humana. E o Verbo se fez carne, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Prova concreta, irrefutável, que Jesus Cristo se encarnou, sendo Deus, se encarnou no seio da humanidade. Igual aos homens, somente uma coisa que Jesus, na sua natureza humana, não foi igual ao homem, foi justamente no pecado. Porque ele, como sendo Deus, como de fato é Deus, ele é puro, imaculado. E para operar a salvação, era preciso que ele fosse santo, como de fato ele é, sempre foi e sempre será santo, pois ele é Deus. Esse Deus se encarnou, assumiu a nossa natureza humana, assumiu as nossas dores, assumiu os nossos pecados no nosso lugar e levou consigo para nos libertar, para nos dar vida, para que nós fôssemos reconhecidos filho de Deus na pessoa dele, filho unigênito do Pai. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? E aí, ele vem dizer o seguinte, que a questão do Verbo habitar no meio de nós, isto é, Jesus se tornar carne e habitar no meio de nós, tenhamos em mente uma coisa: Jesus, como sempre foi Deus, ele já era Deus. Quando nasceu a sua natureza humana, quando ele foi gerado, a sua natureza humana, no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, ele já era Deus. Ele não passou a ser Deus somente quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não. O que foi gerado em Maria foi a natureza humana de Jesus. A natureza divina é eterna, sempre existiu. Portanto, tenhamos cuidado ao dizer, não, Jesus Cristo nasceu Deus. Deus não nasceu, Deus se encarnou. Quem nasceu foi a natureza humana de Jesus Cristo. A natureza divina veio junto, já era, certo? Então, meus queridos, a primeira coisa que temos que aprender aqui com João é que o João afirmou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que esse Deus veio morar conosco. Por que esse Deus veio morar conosco? Porque se importa conosco, porque nos ama, porque ele queria nos libertar, queria transformar a nossa vida. Porque, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, a gente temos que tirar a falsa impressão sobre a pessoa de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é aquele que se preocupa com cada um de nós. Nós aprendemos no passado a ver Deus como uma pessoa carrasca, como uma pessoa grosseira, como uma pessoa tirana. Mas Deus não é tirano, Deus é puro amor. Grave isso no seu coração. Leve essa meditação de hoje, passe para outras pessoas que ainda não conhecem, compartilhe esse vídeo, não é? Enfim, vá, abra a porta do seu quarto, leia novamente esse capítulo, se coloque em oração diante de Deus e peça para Deus sedimentar no seu coração a palavra dele. A verdade que ele é Deus, um Deus que ama, um Deus que está conosco. É isso, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Um bom domingo para vocês, ok?